Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditarem no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 11. Quero dar continuidade sobre a soberania de Deus, onde o Senhor nosso Deus diz assim: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai o vosso caminho e as vossas ações. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai. Estarei, Senhor, encerrando esta mensagem acerca da olaria do Senhor. Mas quero, meu Deus, nesse instante pedir uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo para poder falar, Pai, para a Tua igreja. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados e diletos irmãos, o Senhor nosso Deus chamou Jeremias, convocou Jeremias e disse para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias nos conta que ele desceu à casa do oleiro, e lá ele viu um trabalhador trabalhando e fazendo a sua obra sobre as rodas, fazendo um vaso. E o vaso que ele fazia era de barro, e o vaso quebrou na mão do oleiro. Mas o oleiro tornou a desmanchar aquele vaso e fazer dele um outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos. Amados e diletos irmãos, eu já vos trouxe esta mensagem no áudio anterior, e quero hoje vos falar acerca da soberania de Deus. A soberania de Deus é uma das mais difíceis doutrinas da Sagrada Escritura. E só poderemos entendê-la corretamente se nós mantivermos centrado na própria Sagrada Escritura, sem nos desviarmos nem para a predestinação absoluta e cega, nem para o chamado destino. Pois muitas pessoas dizem: isso ocorreu porque era destino da pessoa, ou isso ocorreu porque esta pessoa estava predestinada a sofrer. Amados, eu não acredito em destino, nem tampouco na predestinação absoluta. Acredito sim que algumas pessoas são mais predestinadas que outras, porque quando essa pessoa busca, se reveste, essa pessoa alcança a misericórdia de Deus. Então vamos definir a soberania de Deus e a autoridade inquestionável que Ele exerce sobre todas as causas, sobre todas as criaturas, quer na terra, quer nos céus. De tudo dispondo conforme o seu conselho, o seu desígnio. A sua soberania está baseado em sua própria onipotência, em sua própria onisciência, em sua própria onipresença. Deus, portanto, é absoluto. Deus, Ele é essencialmente necessário. Todos nós, amados, independente de crermos ou não, precisamos dele, pois sem a presença dele
jamais iríamos viver a existência da nossa própria vida. Creia você ou não, você seja uma pessoa que acredite em Deus ou não, você só vem existir porque Deus foi absoluto em sua vida. Se Deus não estivesse atuando atrás do palco da sua própria vida, você nem teria existido. Sem Ele não há vida. Sem Ele não há nada, absolutamente nada. Não há vida, nem tampouco nenhum movimento. Portanto, Deus é soberano. E essa soberania não é algo que devemos questionar. A soberania é um instrumento legítimo de Deus, através da qual executa Ele toda a sua vontade, visando a plena consumação de tudo. A tudo depende do decreto divino de Deus. Sendo infinitamente santo e justo, o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós também venhamos buscar a sua justiça, buscar a sua santificação, buscar a sua glória, o seu Shekinah. Portanto, Deus, sendo justo, Criador de tudo quanto existe, Ele é o Senhor Deus absoluto, é autoridade sobre toda a criatura, sobre todos os seres humanos, sobre todos os pensamentos, sobre toda a atitude morais, e tudo que Ele faz é para o nosso próprio benefício. Tudo Ele fará, de tudo que seu plano será executado, seja integral, seja perfeitamente cumprido, pois Deus jamais mudará. Deus jamais criará uns para a salvação e outro para a condenação eterna. Isto é contrário a dois princípios, pois o atributo de Deus, o atributo da sua misericórdia, da sua bondade, da sua santidade, da sua justiça, jamais mudará. Pois tudo que as pessoas dizem muitas vezes, que alguém nasceu predestinado para a condenação, isso vai contra a soberania de Deus, contra a misericórdia, contra o próprio amor que Deus tem por cada humanidade. Então, amados, precisamos entender a predestinação. E como podemos entender a predestinação? Como entender ambas as doutrinas? A predestinação é universal, ou seja, Deus, em seu profundo e inesgotável amor, Ele predestinou todos os seres humanos a uma vida eterna. Nisso eu acredito que Ele predestinou cada um de nós para sermos semelhantes a Ele. Então Ele não predestinou ninguém para o sofrimento eterno. Agora cabe cada um de nós tomarmos posse daquilo que Deus, Ele constituiu na sua própria ordenança divina, pois Ele é um Deus que nos deu da sua graça, do seu grande amor, pois a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê será salvo. Então, amados, isto faz parte, sim, da predestinação da salvação, na qual eu creio nisso. Mas eu não creio que um ser humano nasça predestinado para o inferno. Não, eu não creio nisso. Eu creio que Deus, Ele amando cada um de nós, Ele preparou algo extraordinário para que nós tomássemos posse da salvação eterna. João 3, verso 16. Por
por consequente, ninguém é chamado à vida para ser lançado no lago de fogo, que, conforme bem acentuou o próprio Senhor Jesus, fora preparado para o próprio diabo e os seus anjos. Mateus 25, verso 41. O lago de fogo do inferno, ele foi preparado para Satanás, para a antiga serpente, para Beelzebul, para o espírito caído, para o espírito das trevas, para o querubins que se rebelou contra Deus, para o diabo e seus anjos. O lago de fogo, de enxofre, ele foi preparado para o próprio diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Isso também faz parte da predestinação, pois eles escolheram voluntariamente rebelar-se contra Deus. Então, a rebelião contra Deus deu aos anjos caídos a sua própria condenação eterna. Portanto, amado, cumpre aqui a cada um de nós que analisamos a palavra de Deus, ressaltar, porém, que o fato de o homem ser predestinado à vida eterna não lhe garante o posse compulsória desta vida eterna, eternidade, pois é necessário que cada um venha crer no próprio Evangelho de Jesus, no próprio Evangelho de Cristo, no próprio Evangelho que é o Verbo encarnado. É necessário que cada ser humano acredite na encarnação de Cristo, na manifestação de Cristo a este mundo, e aceite e persevere em seguir a sã doutrina do Senhor Jesus, a fim de que seja havido por eleito de Deus, que seja considerado por ser privilegiado por ser eleito de Deus, e assim conquistar a sua vitória. A nossa eleição, portanto, tem como base a soberania, a presciência divina, eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, pela graça, pela paz que a nós foi multiplicado por meio do próprio Redentor, que é Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Portanto, amado, o profeta Jeremias, ele traz-nos algo sobre a soberania de Deus. No capítulo 18, Jeremias, ele traz a nós uma mensagem do Senhor. O Senhor está ensinando-nos através da grande lição que ele leva Jeremias à casa do oleiro, embora hajamos sido escolhidos para sermos uma herança de Deus, para sermos uma coluna de Deus, para sermos sacerdote de Deus. Então, para ser algo particular de Deus, sendo particularmente herança de Deus, devemos cumprir os mandamentos divinos, a cláusula da aliança que Ele conosco estabeleceu por intermédio do sangue redentor do seu amado Filho, Senhor Jesus, por meio da reconciliação através do sangue derramado na cruz do Calvário pelo nosso Cristo Jesus. Hebreus 12, versículo 23 e 24. Caso, amados irmãos, nós tomarmos alguma atitude contrária, haveremos de ser reprovados, como foram, aliás, os israelitas que negaram a divindade de Cristo.
não basta ser filho de Abraão, não basta ser descendência de Abraão, não basta ser judeus, não basta ter nascido no meio do povo de Israel. É necessário fazer a obra que a nós foi imposto pelo nosso próprio Jesus, a obra que o próprio profeta, que o próprio patriarca Abraão efetuou. Mateus 3, versículo 9 e João 8, verso 39. Então, amados, nós que somos chamados por decreto de Deus, por sermos aliança de Deus, Deus, Ele é soberano. No entanto, a sua criatura são livres para render ou não a Ele uma adoração, para se sujeitar ou não à vontade de Deus. Cada um de nós, amados, temos o livre-arbítrio. Você, meu amado amigo que me ouve, que me segue pela rede social, você tem o livre-arbítrio, mas o uso desse livre-arbítrio dependerá da consequência da geração do seu familiar. A atitude que você tem com a própria palavra de Deus hoje, ele influenciará para o futuro dos seus descendentes. Foi por isso que o próprio Moisés, ele disse: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos. Ele diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, que diante de vós eu ponho dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, ele dá um conselho, escolha, pois, o caminho da vida, para que viva tu e a tua descendência. Da tua atitude com a palavra de Deus hoje depende o que será a sua descendência amanhã. Muitos reclamam, muitos falam, inclusive mal dos seus próprios filhos, dizendo que seus filhos são rebeldes, mas muitas vezes eles não pararam para analisar a sua própria vida e não perceberam que eles mesmos se rebelaram contra Deus e eles estão colhendo o fruto que plantaram. Por isso que a própria Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, amado, o crente deve submeter-se à própria vontade de Deus. Quando digo crente, eu não estou falando a religião cristã, ou seja, a ser crente de uma denominação. Estou falando aqueles que crê, ainda que eles sejam pertencentes a uma outra denominação, que não seja propriamente dito uma denominação que seja considerado cristão, mas se ele crê no poder de Deus, ele será impactado pelo poder de Deus. Portanto, amado, chegamos ao momento de encararmos com seriedade a própria soberania de Deus. O mesmo oleiro que de uma argila é capaz de formar um povo santo, ou seja, um vaso santificado, que formou o próprio Israel, também chamou-nos entre as nações, que era constituído como um povo rebelde, mas agora Deus nos santificou para que sejamos santos e especial de boas obras. É isso que está escrito no livro de Tito 2, verso 14. Como, portanto, amados, estamos encarando a soberania de Deus? Temos considerado a sua vontade ou achamos que a vontade de Deus seja frágil
para que nós venhamos seguir. Ou somos vasos tão frágeis que acabamos quebrando quando o toque de Deus vem sobre nossa vida. Temos nós autoridade sobre a nossa própria definição. Somos nós semelhante ao próprio oleiro, que mesmo o vaso sendo quebrado, ele humildemente volta a fazer um novo vaso. Precisamos, amados irmãos, compreender isso. E com humildade, vamos entrar na presença de Deus em oração. Que seja feita a vontade de Deus, como diz a oração do próprio Senhor Jesus. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Quero concluir, amados, dizendo que chegamos ao momento de nós nos submetermos à vontade de Deus. Ele é o oleiro, nós apenas somos barro, somos apenas argilas, somos pó, somos carnes, somos um amontoado de ossos. De acordo com a sua soberania, Ele, o Senhor nosso Deus, estará trabalhando a nossa vida. O vaso, ele depende do oleiro, ele depende daquele que está fabricando ele. Você é vaso, mas você pode ser vaso de honra ou mesmo um vaso de desonra. Você precisa compreender isso. O vaso de honra, ele será perpetuado, ele será usado, mas o vaso de desonra será descartado. O vaso de desonra será quebrado, lançado no próprio fogo para ser destruído. Precisamos nos submeter à própria vontade, à vontade de Deus, a fim de que Ele nos transforme, pois a Bíblia diz que é de glória em glória que nós alcançamos a estatura de um varão perfeito. É de glória em glória que nos revestimos da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos, amados, compreender, precisamos desejar, precisamos querer que Deus venha abundar em nossa vida, que a nossa vida seja abundantemente revestido pelo poder do alto. Precisamos compreender, amados, que nós, sem a presença do Espírito Santo, nós somos semelhante a um vaso quebrado, descartado, que não serve para nada, pois o vaso quebrado não tem o poder nem sequer de conservar algo que seja colocado dentro dele. Não seja vazio, não seja teimoso, pois a tua atitude dependerá a sua descendência. Então, abrace a fé, abrace o poder, abrace a misericórdia de Deus. Ele é longânimo, Ele é misericordioso, mas Ele também é um fogo consumidor. Ele abençoa a todos aqueles que buscam a sua infinita misericórdia. Ele disse uma certa vez: qual de vocês, se um filho vos pedir o pão, vos dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês são maus, se vocês têm a natureza maligna, mas sabem dar boas dádivas para os vossos próprios filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que é revestido da excelência, da essência, da bondade e da misericórdia, não vos dará algo melhor, algo extraordinário que possa fortalecer a vossa vida. Pense nisso. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente
e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, o Senhor que é soberano e criador de todas as coisas, receba a minha adoração, receba, Senhor, o meu louvor, receba, Senhor, a minha gratidão. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer transformar a minha vida em vaso de honra, mas isso depende do meu querer, depende de eu aceitar a Tua benevolência, de eu aceitar a Tua misericórdia. A atitude que eu tenho com a Tua palavra, ele pode impactar, Senhor, na vida da minha descendência. Aquilo que eu tomar atitude hoje, ele pode reger o futuro dos meus netos, dos meus bisnetos, daqueles que seguirão, a geração do meu próprio nome, Pai. Então é isso que eu te louvo e te glorifico, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.